nós estamos voltando com o nosso 15 Esporte Clube. Nosso programa que hoje está recheio aqui de novidades. Você vai ver o que aconteceu de principal entre América e Barretos, dando destaque para os gols, principalmente, né? O América que venceu o jogo por 3-2, foi a primeira vitória americana. Nós temos aí o compacto, os melhores momentos de Rio Preto e Palmeiras B. As duas equipes de Rio Preto venceram nesse final de semana. Você vai ver os gols da rodada pelo Brasil, principalmente o Campeonato Paulista. Daqui a pouco para você também os gols da rodada. A Copa Davis, vamos falar da Copa Davis, que tem lá um representante de São José do Rio Preto, que é o Thiago Alves. Thiago Alves enfrentou essa jornada difícil para o Brasil, enfrentando os Estados Unidos. Vamos, enfim, as matérias são todas elas relativas ao Rio Preto, ao América e, enfim, tudo aquilo que aconteceu de melhor no final de semana esportivo você vai conferir conosco. E os companheiros que fizeram muitas reportagens, muito trabalho, você vai conferir tudo isso a partir de agora aqui no 15 Esporte Clube. E eu vou chamar o Sérgio Carvalho. O Sérgio, ele bateu um papo com o Carlos Alberto. Carlos Alberto é um empresário do futebol lá de Mirassol e já colocou aí no futebol brasileiro grandes revelações. É um descobridor de talentos, é um empresário ligado ao futebol. Ele fala sobre categoria de base, muito se discute a respeito do assunto. A categoria de base que prepara os grandes jogadores para o futebol. A contratação do técnico Galo, que vai dirigir agora a seleção sub-20, ele vai dar a sua opinião, ele que conhece muito bem o Galo, conhece esse tipo de trabalho, que são categorias de base, e o Galo vai ser o treinador da seleção brasileira sub-20, ele vai falar em ficar na região para garimpar talentos, enfim, são coisas muito legais, muito importantes que você vai conferir agora. O companheiro Sérgio Carvalho entrevistou aí, bateu um papo com o Carlos Roberto, esse empresário de futebol. Sérgio, vai você aí. Muito bem, meu amigo Marcelo. Nós estamos aqui ao lado de Carlos Alberto, uma figura conhecidíssima aqui no futebol de São José do Rio Preto, da região, e podemos dizer, inclusive, em termos estaduais e nacionais, porque ele trabalha nesta área há muitos e muitos anos. Para vocês terem uma ideia, ele estava falando para a gente aqui que ficou cerca de 11 anos no Mirassol, 1 ano no Tanabi. Então ele tem contatos em todo o mundo, negocia jogadores, tem um olho clínico de descobrir onde estão os novos craques do futebol brasileiro. Então eu estou trazendo ele aqui para que vocês o conheçam um pouco melhor. Carlos Alberto, tá tudo bem? Tudo bem, tranquilo. É que você disse, nós ficamos muito tempo no Mirassol, né? Foi mais ou menos quase 15 anos. Depois nós fomos para o Tanabi, ficamos um ano passado, fizemos uma campanha também muito boa. E agora esse ano eu quero dar uma parada, dar uma sequência, cuidar assim dos jogadores que a empresa indicou. Então, né, vários jogadores no clube grande. Esse ano a gente não vai tocar nenhuma categoria, vai só cuidar mais dessa parte. Você está vendo nascer ainda grandes valores no futebol brasileiro, principalmente você, que é daquele tipo garimpeiro, né, que vai atrás da molecada mesmo? Eu acho assim, nós somos muito carentes, porque eu acho que o Brasil ele não tem condição de trazer, repatriar o pessoal igual o Ronaldinho Gaúcho, que estão voltando, jogadores Valdívia. Eu acho que o Brasil perdeu a identidade. Você vê, nos últimos tempos nós temos Neymar, Lucas e o Oscar, né? Então esses jogadores que já estão na descendente em termos financeiros, em termos assim, financeiro, de voltar para o Brasil só para terminar. E está tirando espaço de alguns jogadores que os clubes poderiam lançar. Então eu sou contra a política. Eu acho que o futebol brasileiro, se ele não tomar cuidado, na Copa do Mundo, quando acabar a Copa, eu acho que o Brasil entra numa crise muito forte em termos de futebol. É o que eu acho. Porque nós paramos de produzir, nós não temos mais, você pode ver, não tem condição de uma seleção brasileira ela ser eliminada, uma sub-20 ser eliminada, nem classificar para um Mundial. Isso é coisa que nunca aconteceu. Então está mostrando para a gente que nós estamos tendo carência de atleta de revelação. Certo, desses jogadores que estão aí na ativa, esses jovens jogadores, cita aí alguns nomes para que o nosso telespectador conheça como é que é feito o seu trabalho. Quais os jogadores que você pensou e agora estão jogando aí nos clubes brasileiros?
Hoje assim, nós temos assim, né, o João Denoni, que é um jogador que tem 18 anos, o Nicão, que está no Atlético Mineiro, o João Denoni no Palmeiras, o Marcelo Matos, que se revelou bem, o Alex, né, que a gente chamamos até de Alex Boi, que é o zagueiro que é a seleção brasileira do Chelsea, Glauber, Zé Roberto. Então são jogadores que passaram aqui na região e estão se destacando hoje, né? Então nós paramos de produzir, quer dizer, nós paramos de produzir. Você vê, hoje tem muito mais gente que tem jogador, hoje nós temos empresário que nunca entrou num campo de futebol, que nunca tomou um sol, que nunca viu nada, que pega um jogador, leva num shopping, compra uma chuteira, compra um celular e pega, e os clubes estão ficando sem a remuneração adequada, né? Então eu acho que nós estamos precisando hoje de nos voltar para o que era antes o futebol brasileiro, voltar na origem para... Você vê a Copa São Paulo, quem é que foi divulgado na Copa São Paulo? Quem é que a Copa São Paulo revelou? Antigamente você tinha um monte de jogador que foi revelado para a Copa São Paulo. Então nós estamos tendo a carência eu tenho que voltar a trabalhar a base, voltar a trabalhar lá embaixo de 13, 12, 14 anos, para a gente ter no futuro um time que respeita. Hoje o Brasil, me parece que é o 17º colocado no ranking mundial. Isso nunca aconteceu com a gente. E um time que no sub-20 chegar e não classificar para um mundial e nem classificar para uma decisão. Então o futebol nosso está carente. E o Galo, que foi agora convocado, né, pela CBF para ser o técnico da Sub-20. Você gostou da indicação? Ele é cabeça boa, o Galo trabalha bem. Eu acho que ele tem os treinadores da categoria de base da CBF, todos eles só assim, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que tem que tudo, porque você chega, não estou falando no caso, mas se você chega com um time, igual eu vou dar um exemplo, o Tanabi, nós disputamos 86 equipes. Se você chega entre os 4 melhores da competição, alguma coisa tem que ter. Então eu acho que o treinador de seleção brasileira não tem que ser, se ele vai no Fluminense, ou se ele vai no Atlético Mineiro, ou se ele vai no Cruzeiro, mas ele tem que vir aqui no América para ver, tem que ir no Mirassol para ver, ele tem que ir no Tanabi para ver, porque são um pessoal que faz jogadores de qualidade boa. Então eu acho que o Galo vai ser uma aposta boa. Eu acredito que... Agora, se ele também entrar no esquema de novo, que aquilo lá, olha, convoca esse, porque a gente sabe, a gente lida bem, convoca esse, porque se convocar esse, o preço dele vai subir, você vai ganhar tanto. Aí nós vamos voltar. O reflexo nosso do futebol está sendo esse. Pode olhar bem, 17º colocado no ranking mundial, a base não classifica para mais nada e a revelação nossa se restringe hoje, Neymar, Lucas e Oscar. Acabou, não tem mais ninguém, mais quem que se fala? Mais ninguém. Perfeito. E você aqui na nossa região, você tem, logicamente, moradia por aqui e tudo mais. Você vai continuar garimpando por aqui ou você pretende, inclusive, mudar seu foco? Não, vou continuar. Esse ano é o que eu falei, vou tomar conta do que eu coloquei no mercado, que eu deixei a desejar um pouco nessa parte. Aí no ano que vem eu quero voltar de novo, né? E a gente tem muito interesse. Eu acho que eu já fiz um trabalho bom no Mirassol, fiz um trabalho bom no Tanabi. Eu tenho muito interesse em um dia ainda até pegar para tocar ou América ou Rio Preto, que são duas equipes que assim tem um atrativo muito bom à cidade. Eu acho que teria que se unir, né? Você vê, está tão pobre que os dois times, nós na cidade, estão disputando por exemplo, a penúltima divisão e assim, correndo até risco de voltar até para a última divisão. É lamentável. Mas eu ainda quero trabalhar aqui em São José do Rio Preto com uma das duas equipes, para a gente levar onde merece, né? Principalmente, a gente respeita muito o Rio Preto, gosta muito do Rio Preto, mas principalmente o América pela tradição que o América não é no estado de São Paulo, não, no Brasil. Tá certo, nós falamos aí com o Carlos Alberto, uma figura conhecidíssima aqui nos meios futebolísticos de São José do Rio Preto da região, vem fazendo um trabalho bonito aí e a gente voltará em outras oportunidades a convocá-lo para participar do nosso programa. Um abraço, Marcelo. Tá aí o papo legal com o nosso querido Carlos Roberto e o Sérgio Carvalho. E nós vamos continuar com o programa. O 15 Esporte Clube tem muita coisa boa para você, hein? Para você conferir aqui conosco. E uma presença feminina agora no programa. Quem vem é a Maristela. A Maristela, com toda a sua beleza, todo o seu charme, vai entrevistar o Samir, lá do Harmonia Tênis Clube. O Harmonia que fez aí grandes eventos ligados ao tênis. Ele vai falar das novidades que o Harmonia tem para o ano de 2013. Muito legal isso. E o torneio Challenger dos Estados Unidos, o torneio Challenger que foi realizado aqui, a Copa Davis e o torneio juvenil também. Tudo isso é assunto que vai ser abordado a partir de agora. Aliás, a Copa Davis nós temos lá o Thiago Alves,
que participou da Copa Davis, Brasil e Estados Unidos, nesta semana que passou. Vamos lá conferir tudo isso com a Maristela. Estamos aqui com o Samir, diretor do Harmonia Tênis Clube. Olá, Samir. Tudo bem, Maristela? Quanto tempo? Saudades. Quanto tempo. Samir, o que o Harmonia traz de novidades esse ano para o esporte, para o tênis, para Rio Preto? O Harmonia está se preparando para realizar o segundo Challenger, né, que é um torneio de ATP com a premiação provavelmente de $100 mil e contamos com a presença de vários grandes jogadores, né? E o Harmonia também está hoje, no momento, representado pelo Thiago Alves na Copa Davis, que está sendo realizada lá nos Estados Unidos, contra a equipe americana, que já foi campeão 32 vezes. Então não é fácil para o Brasil, na primeira rodada, já enfrentar uma equipe tão dura assim, né? Tanto que os resultados de ontem não foram positivos. O que teve de positivo ontem foi justamente o jogador riopretense, o Thiago Alves, que jogou com muita raça, com muita vontade, deu muito trabalho para o John Isner, que é um top 10 e o melhor sacador do mundo. Tanto que ontem no Thiago ele conseguiu fazer 30 aces, né? E o Thiago devolveu bem. No segundo set, o Thiago teve para ganhar o segundo set. E se o Thiago ganha aquele segundo set, provavelmente que o jogo poderia ter mudado. Já a gente não pode falar o mesmo do Tomás Bellucci, que teve uma atuação um pouco apagada, não sei se nervosismo, o que aconteceu com ele, mas ele não conseguiu, né, impor o seu ritmo, impor o seu jogo, e não teve chance nenhuma de vitória, né? Em momento algum ele demonstrou, às vezes, ganhar a partida. Já o Thiago, pelo contrário, em todo momento, querendo o jogo, dando trabalho. E hoje o Brasil entra com as duplas, que é a chance. Se o Brasil perder nas duplas hoje, 3-0, aí o Brasil volta para a repescagem. Então a fase que o Brasil jogou com a Rússia aqui, no Harmonia, foi a repescagem. Então é o playoff, se você ganha da Rússia, sobe para a primeira divisão. Mas se você perde... Se ganhar, ainda tem chance. Se ganhar e vai para a segunda rodada, aí não cai. Mas todas as equipes que estão na primeira divisão, quando perde a primeira rodada, vão para a repescagem. E o Brasil, se perder, volta para a repescagem. Jogo aqui de tênis no Harmonia, já sabe quando vai ter? Então, estamos preparando para o Challenger, que é um torneio, né, de $100 mil, provavelmente que a gente receba grandes jogadores. E estamos preparando também 3 torneios juvenis, ainda a confirmar a data, mas provavelmente que até o final do mês já estarão confirmados. Bem, agora no 15 Esporte Clube, hoje recheado de novidades, tem lances do América, do Rio Preto, você vai ver um compacto do Rio Preto Esporte Clube, enfim, tem muita coisa para você conferir no programa de hoje. Bem, a Maristela, que é outra colaboradora do programa, outra presença feminina, ela vai falar a respeito, ela continua no programa, porque ela já participou, ela vem outra vez, agora vai entrevistar o Fábio Marcondes. O Fábio Marcondes é um dos vereadores novos que assumiram a Câmara Municipal de Rio Preto. E agora o público vai ficar de olho nessa nova safra aí da nossa edilidade riopretense, dos vereadores riopretenses. O Fábio é um dos novos vereadores. E agora a gente quer saber aí, vamos cobrar dos vereadores, cobrar de todo mundo um compromisso com o esporte da cidade. E é isso que ele vai falar a respeito desse assunto, vai falar sobre o esporte, ele que é um homem público agora, representante da cidade na Câmara Municipal de Rio Preto, o que ele pretende fazer pelo esporte da cidade. Maristela, agora é você aí que comanda essa conversa, esse bate-papo com o novo vereador Fábio Marcondes a respeito do esporte em São José do Rio Preto. Estou aqui com o vereador Fábio Marcondes, que veio prestigiar o jogo do América e Barretos. Fábio, e aí, gostou do que viu? Ah, maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, do nosso amigo Parado, do Marcelo, do Italiano, no Sportnet 15, né? Um grande canal, um grande programa. Gostei, você viu, a América está reagindo, né? E é o que nós queremos para Rio Preto, né? É que nossos times comecem a subir. É isso que nós precisamos para que Rio Preto possa se fortalecer no esporte, possa se fortalecer na torcida. E essa união, você viu, devagarzinho nós vamos trazendo o público para cá. Rio Preto, como uma cidade tão grande, merece um time bom, não é mesmo? Você, como vereador, o que você pode fazer para o esporte?
Então, Rio Preto tem times bons, né? Falta a engrenagem ali, né? Nós vamos procurar ajudar no que nós pudermos. Nós temos o nosso amigo Martelinho, que está aqui pela América, está nos pedindo um apoio, o que tiver dentro do nosso alcance nós vamos ajudar. Tem o Virgílio também com o Rio Preto, que está nos procurando para nos ajudar. Pode ter certeza que essa prefeitura, com esses vereadores novos aí que gostam do esporte, vão entrar e vamos ajudar no que puder. O que a prefeitura pode ajudar hoje? Na estrutura, pode ajudar com convênios, trazer times grandes para cá, para trazer torcida para o campo. Ajuda em tudo o que puder. E o eleitor, o que pode esperar de você como político? O eleitor pode esperar o que eu sou mesmo. Pode esperar uma pessoa que realmente sou um homem de compromisso, sou um homem leal, e a minha lealdade hoje é por Rio Preto. Pode esperar muito que vai vir surpresa aí e coisas boas para a nossa cidade e para o nosso crescimento. O pessoal que está em casa tem que ver o seu filho, que é lindo, o Fábio, que está aqui também, veio assistir o jogo com o pai. Parabéns, obrigada pela participação. Obrigado a vocês, é isso aí, os pais têm que trazer os filhos para o campo para começar a nova geração a tomar conta disso aí, tá bom? É o 15 Esporte Clube comandando para você o esporte, principalmente em São José do Rio Preto, aqui através do seu canal 15 da NET. Bem, hoje nós temos, eu já falei para vocês, com tantas novidades de América, de Rio Preto, de tudo. Falamos de tênis, da Copa Davis, falamos do Harmonia Tênis Clube, enfim. E agora, um ex-jogador que passou por várias equipes, entre elas o Corinthians, o Santos. Foi um grande jogador, um meia realmente de qualidade, o Alberto, que está ao lado do Sérgio Carvalho. E o Alberto vai falar a respeito de um trabalho que ele desenvolve agora em São José do Rio Preto. Ele tem uma escolinha de futebol. O Alberto, aquele excelente jogador Alberto, um excelente meia, passou pelo Corinthians, pelo Santos, por vários jogadores, jogou no Novo Horizontino e tudo mais. Ele fala sobre a sua carreira e sobre a posição de centroavante. A garotada que está querendo começar, e é bom ouvir os mais experientes, hein? Fala sobre a dificuldade da carreira de jogador. Tem gente que pensa que é só mar de rosas, que é só ganhar milhões. Não é assim não, não é bem assim. Não é todo mundo. E realmente é uma carreira que exige muita dedicação, muito sacrifício também dos jogadores. Então o Alberto, que é um experiente, já é um ex-jogador, mas foi muito bem sucedido na carreira, vai falar sobre o assunto com o companheiro Sérgio Carvalho agora aqui no 15 Esporte Clube para você. Muito bem, querido telespectador, ao nosso lado aqui o Alberto, que conhece profundamente futebol, está dentro da área há muitos anos e hoje está aqui em Rio Preto trabalhando com garotos, né, com escolinha. Então a gente o traz até aqui. Alberto, aqui para o nosso telespectador, tem gente que bate o olho assim, fala, pô, parece que eu conheço esse cara, quem é? Fala um pouquinho do que você já fez. Bom, eu sou ex-jogador de futebol, joguei por mais de 20 clubes, né? E me destaquei nos grandes. Eu joguei no Inter de Porto Alegre, campeão gaúcho. Eu joguei no Palmeiras, fui campeão da Copa dos Campeões. Joguei no Corinthians e em 2002 eu tive o título brasileiro pelo Santos, fui artilheiro do Santos. E um gol memorável que eu tive a felicidade de fazer foi um gol de bicicleta contra o Corinthians, no Pacaembu. E é uma das principais referências hoje do meu nome relacionado ao futebol, foi esse gol, né? Um clássico, título brasileiro, artilheiro da equipe. E atuei em vários países também, morei no Japão, na Rússia, na França e no México. E a gente tem uma experiência no futebol devido a esses anos de profissionalismo, né? E parando de jogar, eu continuei com o projeto de futebol, né? Tentando ensinar a garotada a jogar futebol e evoluir dentro do futebol. E estou muito feliz com essa área. Eu tenho escolas de futebol, né? Eu tenho uma em outro estado, eu tenho aqui em Rio Preto. E a gente está pretendendo estender aí cada vez mais para que a criança tenha a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro, os vestiários, assistir um jogo da equipe do Santos, entrar de mão dada com os jogadores do Santos, oferecer isso para o garoto de Rio Preto, acho que é a nossa principal missão hoje. Bem, tá aí, ele deu o currículo dele, agora eu acho que vocês o identificaram assim definitivamente, né? Eu assisti quase todos os jogos que você fez pelos grandes clubes, né? E você falou do Santos, realmente a tua fase que mais me impressionou foi exatamente aquela
em que você fazia gol praticamente todo o jogo, né? Agora, jogar de centroavante é uma missão difícil, né? Porque você pega zagueiros geralmente pelas suas costas, essa turma aí das defesas geralmente batem demais, né? E vocês têm que achar os caminhos para fazer o gol, né? Hoje no futebol brasileiro, você vê com bons olhos os centroavantes, os atacantes que estão por aí, ou você acha que nós estamos meio carente dentro daquela posição que você defendia? Bem citado. Eu acho que diminuiu bem o número de centroavantes de área hoje no Brasil, né? Até fora também. A gente vê que diminuiu bem devido ao posicionamento, à marcação excessiva. Mas no futebol acho que não vai se extinguir essa posição nunca. Porque a referência, ela é necessária. Eu no Santos eu jogava com jogadores habilidosíssimos e eles precisavam de uma referência na frente. Então eu fazendo essa função ajuda muito, né? Ajuda muito a equipe a segurar a bola para tirar a equipe de trás. Uma referência na jogada de fundo, ter alguém na área que você manda lá, sempre tem alguém para fazer o gol. Então não vai se extinguir, embora tenha diminuído bastante. Acredito muito nessa posição. E os especialistas aí sabem como é que é. Ficar de costas para zagueiro, geralmente grande, forte, tentando te antecipar e tirar a bola. Muita pancada. Hoje eu parei devido a lesões. Eu tenho 2 lesões no joelho esquerdo, uma lesão no joelho direito. Um episódio que marcou minha carreira também, quando eu fui vendido para a Rússia, eu tive uma pneumonia bacteriana, eu tive cirurgia de pulmão, decorticação de pulmão. Então o futebol, na maneira geral, ele exige bastante, né? Hoje eu pretendo passar até isso para os garotos também, que ser jogador de futebol não é fácil, eles vivem aquele sonho, né? Mas seguir carreira é complicado, geralmente ganhando muito pouco, as raríssimas exceções que ganham muito dinheiro são um exemplo para essa garotada, mas eles não podem se iludir que futebol não é só isso, futebol não é só glamour, o futebol tem uma estrada aí difícil para percorrer. E a gente torce para que com o nosso trabalho, com a evolução desses garotos, eles consigam atingir o profissionalismo. Depende deles, né? Depende de querer estar dentro das dificuldades numa folha de pagamento de um clube. Ele está se encaixando e aceitando. Os meses às vezes têm 60, 90 dias. Então é complicado, mas a gente torce para que os garotos tenham um sucesso na carreira profissional, porque é uma profissão maravilhosa, uma profissão que me deu tudo. Inclusive a educação e o conhecimento, os vários idiomas que hoje eu falo, a cultura que eu tenho, graças ao futebol, eu devo tudo ao futebol e sei que o futebol pode formar cidadão de categoria, cidadão que vai conseguir uma profissão, se não for jogador de futebol, cidadão que consiga aí uma função digna na sociedade de Rio Preto, do Brasil e do mundo. Perfeito, tá aí, foi o Alberto, vocês conheceram, o centroavante que jogou em grandes equipes, está aqui em Rio Preto agora fazendo um trabalho maravilhoso de profundidade junto aos garotos e nós aqui do programa 15 Esporte Clube desejamos que você tenha sucesso, que você garimpe e revele bons jogadores, principalmente bons centroavantes aí para o futebol brasileiro. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Italiano, é um momento muito bacana, a gente está podendo divulgar nosso trabalho. E numa emissora conceituada na cidade. Eu agradeço o espaço. Muito obrigado. Bem, o 15 Esporte Clube esteve acompanhando o América no sábado e o Rio Preto no domingo, nesta rodada do final de semana da 3ª divisão. E lá no América, no estádio Teixeirão, o companheiro italiano, ele conversou com o ex-presidente americano Pedro Batista, que foi lá também torcer pelo América, embora ele não esteja no comando do time americano como diretor. Ele foi lá como torcedor, foi prestigiar. Ele que já passou pela diretoria do América como presidente, foi diretor de futebol na época do Benedito Teixeira, o Birigui, aquela coisa toda. E ele vai falar sobre a 44ª Copa São Paulo de Futebol, Sub-20, né, Copa Júnior, da Federação Paulista de Futebol, onde o América foi representado pelos jogadores que estavam sendo ainda administrados pelo Dimas, que foi um empresário que passou pela temporada passada no América, temporada anterior no América Futebol Clube. Ele fala sobre a Copa São Paulo, fala sobre o A3, onde o América está participando,
e fala sobre a sua saída da presidência do América. De vez em quando ainda há alguma polêmica, alguém fala alguma coisa e tal, e o Pedro Batista sempre é motivo de assunto para se conversar, para mostrar para você, amigo, que acompanha o esporte em São José do Rio Preto. Então vamos lá. Italiano conversa com o Pedro Batista aqui no 15 Esporte Clube. Olá, Marcelo Gonçalves, estamos aqui com o ex-presidente do América, Pedro Batista, que é diretor da Federação Paulista de Futebol. Pedro, parabéns pela organização da Copa São Paulo, que foi um sucesso em Rio Preto, né? Meus cumprimentos aos telespectadores desse canal. Exatamente, esse é o primeiro campeonato da Federação no ano e é o menino dos olhos da Federação. Foi a 44ª Copa São Paulo, que reuniu aí 100 clubes e que chega só um. E o futebol é bonito por isso. Você vê que sempre que tentam mudar qualquer coisa no futebol é só para pior. Bom, e com relação a esse campeonato da 3, parece que o nível está um pouco abaixo do esperado, hein, Pedro? Exatamente. Mas nós não temos que nos preocupar com os outros clubes, não. Nós temos que nos preocupar com o América. E o América vai ter que dar uma melhorada nesse time, pelo menos para que a gente tenha condição de permanecer na 3, que o América não suporta mais nenhum tipo de descenso. Então o América tem que dar uma reforçada nesse time aí, porque esse negócio que não tem dinheiro, Italiano, o América nunca teve dinheiro para tocar o seu clube, sempre a gente teve que correr atrás. Então, às vezes, nós somos criticados por aquilo que fizemos para a cidade, que nós trazíamos 50, 60 mil pessoas de manhã no bingo e chegava à noite a gente trazia mais 28, 30 mil pessoas, o final com a Ponte Preta 47.500 pessoas. Às vezes tem gente que quer mudar a história do América que não tem jeito. Isso aí é contada e está escrito e não tem jeito de ninguém mudar. Às vezes as pessoas vêm para te criticar de uma coisa que nem direito conhece. Bom, isso realmente é muito importante você falar, Pedro. E um outro detalhe que eu queria abordar com você é com relação a quando você saiu do América. Você pegou o clube bastante endividado, quando saiu você deixou tudo a casa em dia. E tem conselheiro ainda que fica criticando sua administração, né? Bom, o conselheiro que critica, você pode ver que ele não tem nem moral. Tem um que tirou time de campo, tem outro que foi com saco preto na caixa, então eles precisam ficar quietinho. Sabe por quê? O problema é o seguinte... a pessoa tem que ver o que você fez. Nós fizemos a festa aqui. Você engalanar o Teixeirão de torcida, você dar a satisfação que o torcedor quer, isso que é importante. Nós saímos do América, nós largamos uma dívida, assumimos com 8 milhões de dívida, 400 protestos, funcionário fazendo greve com 6 meses de salário atrasado, e nós nunca sequer fomos falar um A respeito do Birigui, que nós não tínhamos esse direito. Porque só assume presidência do América quem quer. Tem que fazer, não tem que criticar aqueles que fizeram. Porque nós temos aí uma grande parcela nessa construção do Teixeirão, que se não fosse o meu diretor, Dr. Laudo Natel, o Teixeirão hoje estaria inacabado, que arrumou 2.000 sacos de cimentos com a Votorantim, que nós fizemos essa parte, a parte de vestiários, e depois, quando nós assumimos, nós em 28 dias gastamos 620 mil reais para que nós deixássemos o Teixeirão em condição de jogo. Então, as pessoas têm que ver o que o dirigente faz. Aí o que acontece, Italiano? Saímos aqui do América, deixamos, uma dívida de 1.200.000. Porém, deixamos Eduardo, Danilo, que teve no Atlético Mineiro, foi para o México, Eduardo foi para o Chelsea, o Fred, que hoje é o artilheiro do Brasil, que é tudo formação nossa. Então, no mínimo, se esses jogadores renderam 5 milhões, a minha gestão, nos últimos 50 anos de América, foi o que deu lucro. Então, as pessoas, às vezes, precisam conhecer a história do América para falar alguma coisa. Porque nós fizemos pelo América e sempre nos pautamos em ajudar o clube, jamais ficar com críticas para denegrir quem quer que seja. Fomos aí, desde terceiro tesoureiro, até presidente do América, fomos presidente do conselho, fizemos de tudo para que deixássemos um América grande. Trouxemos seleção brasileira, que provavelmente nunca mais vai vir a São José do Rio Preto numa seleção brasileira. Trouxemos torneio internacional, Santos, Colo-Colo, Nacional de Montevidéu e Flamengo.
Trouxemos Corinthians para ficar uma semana em Rio Preto treinando para um jogo no sábado. E N números de jogos grandes que nós tínhamos a felicidade de ter amizade na federação e ter amigos que sentávamos com eles para escolher os jogos que a gente traria para São José do Rio Preto. Meu amigo Reinaldo, que é vice-presidente da federação hoje também. Então, o que acontece? O América precisa de gente com vontade de vir para trabalhar, não é de criticar quem passou. Às vezes eu escuto neguinho falando aí que se eu ver algum diretor antigo eu vou pôr para fora. Primeiro, cara, nem sócio vai pôr para fora quem? E outra, esse negócio do conselheiro vitalício tem que ter mais respeito, porque eu sei de conselheiro vitalício, Italiano, que perdeu casa por causa do América, teve internado no Bezerra por causa de América. Então, a pirâmide ela é feita com a base, e essa base que o América teve tem que ser respeitada, acima de tudo, porque o América sempre foi grande. 40 anos na 1, caiu, subimos novamente, caiu de novo, subimos novamente e dando sempre grandeza ao América. Hoje o que está errado é o América estar na 3ª divisão. Isso nós não podemos aceitar e nós temos que brigar sim para que o América esteja no lugar dele, que é a 1 do Campeonato Paulista. O torcedor ainda pode esperar isso do América, Pedro? Eu acho que deve esperar, eu acho que o dirigente não pode sentar na cadeira e ficar esperando que alguém venha aqui não. Nós na época, quando nós trouxemos o Cilinho, alguns que só fez o que não devia para o América, nos criticaram que nós estávamos chutando que íamos trazer o Cilinho para ganhar a eleição. Muito pelo contrário, nós ganhamos a eleição sim, trouxemos o Cilinho e montamos um time que talvez seja o último time que sabem se a escalação deles. Que foi o Sérgio, o Gilson, o Zambiase, o Jean, Guilherme, o Reginaldo, Luiz Carlos, Luiz Fernando Gaúcho e Fumagalli. Roberto Carlos e Marcinho. Então, e você vê que ainda tinha jogador na reserva que hoje joga em grandes clubes. Então, o que acontece? O América tem que ter grandeza, dívida, qualquer clube sempre vai ter. Então, você vê que o Corinthians, Flamengo, todos esses clubes têm dívida e monta time. Então, aqui, o que acontece? Você tem que montar time, tem que ter projeto, correr atrás, porque há 12 anos atrás nós gastávamos 340 mil por mês e dávamos conta de pagar. Falou Pedro Batista, ex-presidente do América aqui no seu 15 Esporte Clube. É o 15 Esporte Clube, uma nova proposta sobre o esporte de São José do Rio Preto, na sua televisão, no seu canal 15 da NET. Nós estaremos aqui todas as semanas com você, com o programa inédito na segunda-feira, a partir das 8h30 da noite e alguns horários alternativos, algumas apresentações também para você em outros horários. Mas você sempre vai ter aqui novidades, coisas importantes, imagens muito legais, imagens do esporte de São José do Rio Preto e também do esporte do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo inteiro. Tudo isso na sua telinha do canal 15, aqui no 15 Esporte Clube. Bem, agora mais uma vez uma presença feminina, sempre é muito agradável. A Maristela vai conversar com um representante da torcida organizada do América, é o Rocha. O Rocha, ele é diretor da torcida que tem o nome de Amor e Lealdade. Aliás, realmente levando ao pé da letra na acepção do termo amor e lealdade. Essa torcida que tem acompanhado o América nas horas alegres e difíceis, como se diz no casamento, né? Na alegria e na dor. Então é isso que se justifica o nome Amor e Lealdade dessa torcida americana. Às vezes até no momento em que aqueles que se dizem que se julgam americanos abandonam, Amor e Lealdade está lá, está do lado, está sofrendo, está realmente junto sempre da equipe americana. E vai falar do jogo América e Barretos. Nós vamos ver imagens aí dessa partida também durante a entrevista. E sobre o papel que a torcida Amor e Lealdade tem exercido dentro da história do América Futebol Clube. Vamos lá, Maristela com o Rocha da Amor e Lealdade, a torcida americana. Estou com o Rocha, diretor-geral da torcida Amor e Lealdade. Rocha, me fala, o que você achou do jogo hoje do América e Barretos? Foi um jogo que nós não estamos acostumados, né, a ver na história do América, né? Foi um jogo complicado, o time do América precisa ainda de alguns reforços para encaixar no time,
Porque se, infelizmente, apesar da vitória de hoje, mas infelizmente se continuar com esse time, a gente sabe que os demais times com o decorrer do campeonato eles vão também crescendo, vai ser meio complicado para o América aí se manter na divisão, né? Então nós esperamos que a diretoria, né, assim como quem está disposto a ajudar o América, que colabore com o América para trazer novos reforços para o América aí para encaixar esse time e fazer com que a gente ou se mantenha na A3 ou realize nosso sonho aí de voltar pelo menos para A2 por enquanto. Então o jogo hoje não foi bem. Vamos desconsiderar o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, infelizmente, ocorreram muitas falhas, principalmente da zaga, mas o segundo tempo foi um segundo tempo até que o time reagiu bem, principalmente após a entrada do Bira em campo, que colocou fogo aí no jogo aí. Então foram 2 tempos diferentes, né? Então, se nós esquecermos o primeiro tempo, o segundo tempo até que o time jogou bem e buscou a reação aí diante da realidade que estava perdendo o jogo. Referente à torcida, da amor e lealdade, o que vocês têm para oferecer? Nós, além do apoio, né, ao clube, nesse ano aqui, de ir em todos os jogos, principalmente os fora daqui de Rio Preto, nós temos a nossa sede, né, que fica aqui no Jardim Fuscaldo, aqui, próximo ao estádio, e é onde nós temos o material da torcida. Nós estamos lançando agora o segundo lote da camisa retrô, né, que foi a primeira camisa utilizada pelo América, né, em 46, que é uma camisa diferenciada, uma camisa da época realmente, nós conseguimos fazer a reprodução dela completamente, e nós estamos lançando agora o segundo lote, né? Então quem tiver interesse é só entrar em contato com nós da torcida, ou através do site, ou através dos nossos telefones que constam também no site da torcida, www.amorelealdade.com.br. Amigos do 15 Esporte Clube, nós estamos de volta e agora vamos mostrar para você uma entrevista que foi feita com o companheiro Sheik, o Luiz Fernando. Ele vai entrevistar o Walter da AME. A AME é uma entidade, uma associação de futebol aí de todas as categorias, que faz um trabalho muito legal na região, muito importante, e trabalha com esporte amador, com categorias de base. Ele fala que no dia 2 de março começa o 16º Campeonato Amador, que vai ter 120 equipes divididas em 4 categorias. E em abril tem o 3º Campeonato Juvenil Sub-18. Mas tudo isso ele vai comentar agora com vocês, com o nosso querido Sheik, o Valtinho, que faz um trabalho muito bonito, trabalho muito importante com categorias de base, futebol amador, enfim. E o 15 Esporte Clube vai dar um destaque especial agora, você que está nos acompanhando, vai também conferir essa matéria. Vamos lá, o meu querido Sheik. Você que está ligado no programa 15 Esporte Clube, é um prazer para nós falar com uma das pessoas que faz um trabalho diferenciado no esporte amador de São José do Rio Preto, principalmente da garotada. Walter da AME, Walter, esse trabalho desse ano mais uma vez vai ser realizado. Graças a Deus, nós vamos entrar agora, dia 2 de março, no 16º campeonato. Nós já estamos aí há muitos anos na estrada, esse é o 16º, começa dia 2 de março com 120 equipes em 4 categorias e 30 dias depois, no comecinho do mês de abril, na primeira semana de abril, vamos começar o 3º campeonato juvenil, já são categorias de garotos sub-18. As pessoas vêm ajudando, a imprensa vem dando uma força, os pais vêm dando uma colaboração, são mais de 80 professores envolvidos, seja da rede pública ou os particulares, entre escolinhas, igrejas e tudo mais, e a gente fica feliz que parece-me que o América fez uma excelente contratação agora, vem vindo uma base maravilhosa do América e a gente quer colocar junto do nosso campeonato também. Estaremos lá conferindo o campeonato da AME e também avaliando alguns jogadores para a categoria de base do América. No 15 Esporte Clube você vai conferir agora sobre o jogo América e Barretos, esse jogo que aconteceu no sábado e marcou a primeira vitória do América na Série A3 deste ano. Primeira vitória, quem sabe, abre o caminho aí para o América viver novos momentos e bons momentos nessa Série A3 em busca do retorno à Série A2 do futebol paulista. Bom, o Sérgio Carvalho, o Sérgio, o Zé Branco participam agora desse bloco do nosso programa 15 Esporte Clube. Ele vai entrevistar o Martelinho, que é o presidente do América. O Martelinho com muitas dificuldades aí para conseguir dar um arranque nesse time do América. Quem sabe essa vitória vai dar um ânimo maior, com grandes dificuldades, mas de qualquer maneira a gente tem que torcer para que o América realmente faça bonito, dê alegrias à sua torcida, consiga o seu objetivo, que é voltar à Série 2 também do futebol de São Paulo. Aliás, as equipes de São José do Rio Preto, que são tradicionais, são respeitadas pela sua tradição, pela sua história no futebol, merecem realmente sucesso e é isso que nós queremos, é tudo isso que todos
torcedores tanto do Rio Preto como do América desejam. Bem, o Sérgio Carvalho conversa com o Martelinho, o Zé Branco fala sobre o jogo do América e Barretos e outra novidade que aconteceu depois da partida América e Barretos, a demissão do técnico Rota. O Rota, que foi um dos jogadores mais importantes que passou pela história do América, um excelente caráter, ético, um profissional exemplar e que foi um dos jogadores que marcaram a sua passagem pela equipe americana. O Rota está na história do América, no coração do torcedor riopretense, e ele depois da partida acabou pedindo demissão, não aguentou a pressão, o Barretos não vem bem nesse início de campeonato, e já na terceira rodada ele acabou entregando o seu cargo e deixou a direção do Barretos. E nós vamos ouvir, até um incidente que aconteceu com o Rota, a gente vai falar a respeito depois, um torcedor americano foi lá xingar o Rota, falar coisas para o Rota que realmente entristeceram muito o Rota que o América só tem que elogiá-lo, homenageá-lo pelo que ele fez pelo América. E ali não tinha nada a ver, tinha acabado o jogo, ele estava pedindo a demissão do Barretos. O torcedor foi lá fazer o papel daquele péssimo torcedor, daquele torcedor que dá mau exemplo e agredir pessoalmente, humanamente e profissionalmente, um profissional que sempre foi, que é hoje um treinador, foi jogador, como o Rota. Realmente muito triste esse episódio, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso registro e o nosso apoio, a nossa solidariedade ao Rota, que não merecia de forma nenhuma ser humilhado e xingado por esse torcedor que tomou uma atitude totalmente condenável. Bem, o bloco agora apresenta tudo isso que eu falei para vocês e nós voltamos daqui a pouco. Bem, telespectador do 15 Esporte Clube, nós estamos ao lado aqui do Luiz Carlos Demarco, que é o Martelinho, presidente do América. Ele passou um sufoco nesse último fim de semana aí, porque o América teve uma certa dificuldade para vencer o Barretos. Importante é que venceu, né, presidente? Primeiramente, quero parabenizar o Canal 15, né? Isso. Pela grande equipe que montou, os entendedores de futebol. Parabéns a todos vocês. Passamos uma semana tensa, uma semana de muito trabalho, que isso tem sido diário trabalho, né? Mas graças a Deus fomos contemplados com a raça, com a vitória. O importante é os 3 pontos, a união que nós vimos no grupo, que a gente já vem sentindo faz tempo. E agora é comemorar e segunda-feira pensar que temos um jogo difícil em São Vicente. E trabalharmos, só podemos falar de trabalharmos, né? Certo. Ao nosso lado aqui o Branco, né? Ele também tem pergunta para fazer para o presidente. Primeiramente, parabenizar, né? Eu tive a oportunidade de ver o jogo, analisar, vi várias fases distintas, né? O América muito incompetente no primeiro tempo, mal posicionado, e vi o América muito competente no segundo tempo. Achei que o América recebeu um presente do Rota, apesar de não tirar os méritos dos jogadores do América, comissão técnica, porque o Rota errou demais, né? Tirou os 2 jogadores que estavam dando a sustentação ofensiva, jogadores de velocidade, que é o Naldinho e o outro lá, Alequizinho lá. Então eu acho que o Rota, se eu fosse o Rota, eu entregaria o cargo, porque ele mostrou que, além dos acessos, ele é muito incompetente. E gostei muito do treinador do América em tirar o terceiro zagueiro, que estava lento, não estava cobrindo o lado direito, onde o Barretos poderia ter definido a partida no primeiro tempo, e automaticamente colocou o Biro. Foi aí ele ganhou a partida, adiantou sua equipe, matou o Barretos, debulhou. Barretos não teve nenhuma oportunidade no segundo tempo, então eu acho que um jogo de altos e baixos. O América mostrou muita deficiência também, mas todos nós sabemos que é a falta da grana, a falta do dinheiro para contratar 5, 6 jogadores, mas eu achei o time aguerrido, time motivado, e adorei o América no segundo tempo, e achei o Rota totalmente competente em tirar os 2 atacantes velozes, que fez o que o meu América fez no segundo tempo. Primeiro tempo ele jogou pelos flancos, teve várias oportunidades, principalmente nas costas do Samuel, que é um jogador que você vê que tem força, mas muito mal posicionado. Aí o treinador do América no segundo tempo modificou colocando o Biro, retraindo um pouco mais o Samuel, aí matou o jogo, adiantou a equipe. Eu estou feliz com essa vitória. Perfeito. Circulou pela imprensa que o Rota saiu, é verdade, presidente?
Não sei, eu não conversei com o presidente do Barretos, não conversei com o Rota, mas o Rota, a substituição que ele fez aqui, ele também fez contra o Rio Preto lá em Barretos. Eu não quero entrar nesse parâmetro, eu deixo para vocês que são entendidos e conhecedores da matéria. Eu quero falar do América. O América hoje precisa de todos, sempre estará de porta aberta a quem quiser ajudar. E isso que nós estamos precisando. Trabalhar mais, unir mais o grupo, está com muita dificuldade, mas eu sempre digo, é difícil o América, mas não é impossível. Perfeito, tá aí, foi a nossa colaboração dentro deste programa, a mesa redonda do 15 Esporte Clube. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, mas fique aí que daqui a pouco nós voltamos com a sequência do 15 Esporte Clube. Tem coisas maravilhosas para você sobre o esporte de Rio Preto. Nós estamos começando o nosso programa, é uma nova proposta e você vai nos acompanhar sempre agora de forma mais costumeira, todas as semanas aqui no 15 Esporte Clube, com o nosso programa focalizando principalmente o esporte de São José do Rio Preto e também com informações, com imagens do esporte das grandes equipes e do esporte de uma maneira geral. Bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos, fique aí porque vale a pena. A Santa Casa de Saúde, aliada à Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. A Santa Casa Saúde tem um plano completo para atender você, a sua família e a sua empresa. E ainda oferece um corpo clínico altamente qualificado. Faça a melhor opção sem pagar mais por isso. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida.